Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Chico Chagas, da Assembleia de Deus Pão da Vida, da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Essa mensagem é para quem está se sentindo fraco, abandonado, triste, abatido, às vezes até em depressão. Se você está realmente pisando favo de mel, está se sentindo farto de tudo, não perca seu tempo ouvindo essa mensagem. Pois ela é uma mensagem de Deus para aqueles que se sentem fracos e precisam reconhecer que Deus fortalece o fraco, que Deus, com sua graça maravilhosa, levanta o fraco e faz ele caminhar sobre as águas. Aleluias. Quero ler aqui a passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 9, que a palavra diz assim, é sobre o coxo da Porta Formosa. Pedro e João subiu ao templo à hora da oração, a nona, ou seja, 3 horas da tarde. E era carregado um homem coxo de nascença, lembre-se, ele era de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhes Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda! Nisso, tomando pela mão direita, levantou imediatamente. Os seus pés e artérios se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo, ao vê-lo andar, louvaram a Deus. Essa mensagem quer dizer que às vezes, nos momentos de fraqueza, de angústia, Deus usa a nossa fraqueza e angústia para que o seu nome seja louvado. Glórias a Deus, aleluias. Essa, meus amados irmãos, é uma mensagem bíblica muito conhecida e é difícil ouvir qualquer coisa nova sobre ela, porque em uma primeira vista já transmite algo tão glorioso que por si só basta. Nem alegorias, nem entrelinhas, nem contexto histórico seriam capazes de acrescentar informações mais valiosas do que a cura de um coxo através da fé no nome de Jesus. E foi exatamente a objetividade de Lucas ao descrever a cura do coxo que me instigou a buscar sobre ele quem era esse coxo. O que significava a tal Porta Formosa? Como disse anteriormente, o desconhecimento dessas informações não diminui o poder da mensagem. Porém, um aprofundamento nos detalhes nos proporciona um maravilhamento quanto ao agir de Deus nessa vida. Ele é perfeito e faz com todas as coisas o que Ele quer e como Ele quer agir. Assim, com a presença de Deus entre seu povo, um simples encontro no meio da rua, a caminho de algum lugar, possibilita acontecimentos extraordinários. Foi o que aconteceu com o coxo da Porta Formosa. Você às vezes pode estar se sentindo muito fraco, às vezes se achando incapaz, mas você, quando é fraco, em Cristo é forte, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Na sua fraqueza Deus te fortalece. O apóstolo Paulo diz, para que eu não me ensoberbecesse nas maravilhas espirituais, Deus me permitiu um espinho na carne, e fui esbofeteado pelo mensageiro de Satanás. E por 3 vezes clamei ao Senhor para que me tirasse esse espinho da carne, e Deus disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glórias a Deus, aleluias. No capítulo 3 do livro de Neemias é descrita a reconstrução das 12 portas do templo de Jerusalém. Mas a Porta Formosa não aparece, bem pelo menos com esse nome. A menção a essa porta só aparece no livro de Atos dos Apóstolos. O historiador Flávio Josefo relaciona a Porta Formosa como sendo a mesma porta de Jafa, ou Porta Velha, no exterior do templo, uma pré-porta de acesso ao Pátio das Mulheres. Os árabes a chamavam de Bauel Jalil, Porta do Amigo. Abre-se para o oeste, tem direção ao porto da cidade de Jafa. É a mais conhecida e movimentada de todas, devido ao constante fluxo de turistas de todos os lugares do mundo. Atualmente, as portas de Jerusalém são em número de 8, e não mais de 12. O que teria acontecido às outras 4 portas? Eu jamais teria observado esse importante fato, meus amados, se não fosse o relato sobre a Porta Formosa em Atos dos Apóstolos. As portas que não mais existem são portas de Efraim, Mitcade, dos cavalos, Porta Oriental Dourada ou da Compaixão. Pelo menos sobre essa última explicação concreta se encontra lacrada. Jesus entrou por ela sentado naquele jumentinho, lembra?
quando foi aclamado pela multidão como rei e Messias, que está em Mateus capítulo 21, os judeus esperavam a chegada do Messias entrando por esta porta. Ezequiel 44, 2 diz: e disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Deus tem um controle e o domínio sobre todas as coisas. Jerusalém terrestre é uma analogia a Jerusalém celestial. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, e se antes tinha 12 portas e hoje somente 8, tem algum sentido? Considerei importante fazer essas observações, mas para não fugir ao tema, vamos voltar à porta formosa, a porta velha, a mesma formosa de Neemias 3:6. Jeoiada, filho de Paisé, e Mesulão, filho de Besodeias, restauraram a porta velha. Antes, a amadeiraram, levantaram as suas portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. Segundo a tradição, esta porta simbolizava a tradição e a história falada dos hebreus, o tesouro antigo acerca das gerações de sua origem. E o coxo? Seu nome não é mencionado. Atos 4:22 diz que ele tinha 40 anos, quando encontrou Pedro e João na porta formosa. A deficiência era de nascença. Há quem diga que ele não estava exatamente na porta formosa, mas a caminho dela quando encontrou os apóstolos. Eu não comungo dessa interpretação, mas a caminho sendo carregado ou já assentado no lugar de sempre, o importante foi que aquele seria um dia diferente, o dia do seu milagre, o dia de Jesus agir na sua vida. Glórias a Deus, aleluia. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, diz a palavra. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Pedro estava dizendo: estou liso, não tenho dinheiro, sou fraco, estou abatido, mas com certeza o Deus que vive em mim é forte e tem poder para mudar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E mesmo enfraquecido, Pedro tomou pela mão direita e o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram, e saltando pôs-se em pé e andou, e entrando com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos 3:1-8. Eram 3 horas da tarde. Era hora de fluxo de muitas pessoas naquele templo. Eu imagino que o coxo tinha vários pontos de esmola pela cidade, e pessoas com quem dividia o apurado para que realmente o transportasse de um lugar para o outro. Afinal, um homem de 40 anos deveria pesar, né? Já havia encontrado Pedro e outras vezes na sua vida, pedido esmola. Os apóstolos reparavam nele, mas ele não fazia pausa alguma para reconhecer melhor o que tinha para falar. O coxo estava acostumado com ser levado, sustentado e sobreviver de forma tão dificultosa e tão humilhante. Quando se acostuma com o mal, ele até se torna aceitável e deixa de incomodar. Isso acontece constantemente e é a causa de não se procurar mudanças. A porta formosa estava repleta de mendigos que por algum motivo esperavam caridade dos religiosos do lado de fora do templo, porque se achavam indignos de frequentar o interior do local, ou o mundo os tinha convencido de que eles não podiam entrar ali, porque até os animais que eram sacrificados tinham que ser puros, limpos e não podiam ser aleijados. Algo que me chama bastante atenção nesse milagre é o fato de que imediatamente após ser curado, o homem entra no templo e segue com os discípulos até o pórtico de Salomão, um lugar que ele só imaginava como era, mas nunca tinha entrado ali. Quanta alegria, quantos louvores não devem ter saído dos lábios, da boca daquele homem coxo, daquele ex-coxo, também dos que viam ele. Afinal de contas, o amor de Jesus Cristo e o seu poder tinha encontrado aquele homem ali. Eu quero aqui, meus amados, chamar a atenção nessa história. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Atos 3, 4, 5. Os discípulos se abaixaram para olhar nos olhos daquele coxo, um ato de amor e compaixão que talvez ninguém tenha ousado fazer antes. O coxo pedia e as pessoas jogavam moedas ali. Algumas nem olhavam para ele, jogavam na sua cestinha e prosseguiam seus caminhos, sem querer saber do que ia acontecer com ele posteriormente. O coxo era coxo e sua condição era insignificante aos olhos de muito. Mas vem Pedro e João, enviados de Deus, falando em nome de Jesus o Nazareno, dizendo: eu me importo com você, desço até a sua miséria para te resgatar, porque você é precioso para mim, te comprei com alto preço, o preço do meu sangue. Oh, glória a Deus, aleluias.
Eu quero nessa mensagem que você compreenda uma coisa. Por mais fraco que você esteja se sentindo, por mais que esteja ali faltando algo na sua vida, seja alimentos, a despensa vazia, as contas atrasadas, seja problemas de ordem psicológica na sua família, seja a falta de fé nos seus familiares, você não pode deixar que a sua fé seja abalada, porque muitos precisam de você. Quando você olhar para alguém que está muito aflito, mesmo você estando em situação difícil, diga: olhe para mim. E deixa ele olhar no fundo dos seus olhos, porque vai resplandecer no brilho do seu olhar a presença do Espírito Santo na sua vida. E as pessoas precisam disso para serem felizes. As pessoas precisam dos servos de Deus para serem libertas do cativeiro da opressão. Você mesmo abatido, você mesmo cansado, você mesmo achando que está precisando ser carregado, é você que tem que carregar alguém. Você mesmo não tendo nada, Deus te usa para fazer maravilhas na vida das outras pessoas. Porque quando você se sente fraco, Deus te faz forte. Você é um vaso vazio, parabéns para você, porque o Espírito Santo vai encher o teu vaso e vai transbordar a alegria que emana de Jesus Cristo. Receba essa mensagem no teu coração e saiba que, por mais difícil que seja a situação que você está enfrentando, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor porque Jesus tem um propósito na sua vida. Deixa Deus te usar para mudar a vida dos outros, mesmo na tua fraqueza. Deixe os outros verem que você, na sua fraqueza, glorifica o santo nome de Jesus. Passa pela prova glorificando a Deus, para do outro lado, assim como fez Miriam, cantar o hino da vitória. Que Deus seja na tua vida, hoje e sempre.